tem uma sensação que você talvez nunca tenha sabido nomear. Não é medo dos outros. É a certeza silenciosa de que, se as pessoas te vissem de verdade, por inteiro, elas se afastariam. Então você se encolhe. Fala menos. Não pede. Não aparece. Deixa a oportunidade passar para não se expor. E chama isso de timidez, de introversão, de ser reservada. Mas o que move isso, na maioria das vezes, não é timidez. É vergonha, e não a vergonha de algo que você fez. A vergonha do que você acha que você é. Eu vou te mostrar a diferença, e por que ela muda tudo. Fica comigo. Repara na diferença de duas dores. Uma é, eu fiz uma coisa ruim. Você pisou na bola, magoou alguém, falhou numa tarefa. Dói, mas é sobre o que você fez. A outra é, eu sou uma coisa ruim. Não é o erro, é você. Um defeito de fábrica, algo torto no seu núcleo, que nenhuma conquista paga. A primeira você resolve pedindo desculpa, consertando. A segunda não tem conserto, porque não é sobre um ato, é sobre a sua existência. E é essa segunda que te faz querer sumir da sala, apagar da foto, desaparecer. E antes que você ache que é só um jeito de ser, eu preciso te dar o mecanismo, porque ele te tira de um lugar de culpa profunda. Essas duas dores têm nomes na psicologia, e confundir uma com a outra custa caro. Uma é útil. A outra te adoece por dentro. Deixa eu te mostrar. A psicologia das emoções separa com clareza duas coisas que a gente vive como se fossem uma só, culpa e vergonha. O trabalho de Jung Tangni, uma das maiores referências no assunto, define assim: a culpa foca no comportamento, eu fiz algo ruim. A vergonha foca no self, na pessoa inteira, eu sou ruim. Parece uma diferença pequena de palavras. Não é. É a diferença entre uma emoção que te ajuda e uma que te destrói. A culpa é adaptativa, ela olha para o ato, sente o peso, e te empurra para reparar, pedir desculpa, corrigir. Ela te move em direção à pessoa. A vergonha faz o oposto, ela olha para você inteira, te condena, e te manda esconder. E os dados mostram isso de forma consistente. A tendência à vergonha, não à culpa, a vergonha, está ligada a mais depressão, mais ansiedade, mais raiva, mais isolamento. Porque a vergonha não te dá saída. Se o problema é o que você fez, você conserta. Mas se o problema é o que você é, não há o que consertar, só o que esconder. E aí você se retrai, ataca a si mesma, ou, às vezes, ataca os outros para não sentir. Guarda essa frase, porque ela reorganiza como você se olha. A culpa diz você fez algo ruim. A vergonha mente, dizendo você é algo ruim. E é mentira, mas o corpo acredita nela como se fosse um fato. De onde vem essa voz que diz que você é o defeito? Ela quase nunca nasceu com você. Ela foi instalada. Uma criança não conclui sozinha que é indigna. Ela aprende, de um olhar de decepção repetido, de uma comparação constante, de um amor que parecia condicional, de ambientes onde ser ela mesma dava errado. A criança faz a conta mais dolorosa que existe. Se me tratam assim, o problema deve ser eu. É mais suportável achar que o defeito é seu do que aceitar que quem devia te proteger falhou. Então você guarda vergonha para sobreviver. Ou seja, essa voz não é a verdade sobre você. É a cicatriz de algo que aconteceu com você. Uma coisa é muito diferente da outra. E aqui está a armadilha cruel, a que transforma a vergonha num ciclo que se alimenta sozinho. A vergonha te manda esconder. Não mostra quem você é de verdade, não fala do que sente,
Não deixa ninguém chegar perto o suficiente para ver o que você acha que é feio. Só que, ao se esconder, você nunca vive a única coisa que dissolveria a vergonha, ser vista como é, e aceita mesmo assim. Você se priva da prova que desmentiria a mentira. Então a vergonha se confirma no vazio, viu? Ninguém chega perto, ninguém fica. Mas ninguém chega perto porque você não deixa, para se proteger de uma rejeição que você já toma como certa. O esconderijo que deveria te salvar é o que mantém a ferida aberta. E tem um custo silencioso nisso, que talvez você reconheça. A vergonha crônica te faz viver menor do que você é. Você recusa o convite, não manda o trabalho, não diz o que pensa, não se candidata, não se declara, não porque não quer, mas porque expor-se parece perigoso demais. E aí a vida vai ficando estreita. Não por falta de capacidade, mas por excesso de esconderijo. Você não está protegida pela vergonha. Você está encolhida por ela. E dá para sair desse encolhimento, não fingindo que a vergonha não existe, mas entendendo que ela é. Se você se reconheceu até aqui, faz uma coisa por você antes de continuar. Escreve nos comentários 3 palavras: eu me escondo. Sem vergonha de admitir a vergonha, quase todo mundo que chega até aqui percebe que passou anos achando que era timidez. Nomear isso já tira um pouco do poder do esconderijo. E se essa forma de olhar a sua própria dor está te mostrando algo que ninguém tinha explicado, se inscreve no canal. É aqui que a gente pega o que a psicologia descobriu e traduz num passo que você consegue dar hoje, sem culpa, sem palestra motivacional. Agora eu vou te dar uma imagem para você sentir o que está acontecendo. E é uma imagem, uma metáfora. A vergonha te fez construir uma máscara. Não para enganar os outros por maldade, para esconder a parte de você que você acredita que é inaceitável. Você usa a máscara há tanto tempo que esqueceu que é máscara. Começou a achar que o rosto verdadeiro, embaixo, é o problema. Mas a máscara não protege o rosto. Ela impede que alguém veja o rosto, e descubra que ele nunca foi o monstro que você temia. E a notícia boa, a que sustenta tudo daqui para frente, a máscara foi colocada. E o que foi colocado pode ser, devagar e em lugar seguro, retirado. E aqui sai da metáfora, porque o mecanismo é real e tem uma alavanca linda. Você não precisa apagar a vergonha na marrã. Você precisa traduzi-la de volta para a culpa. Toda vez que a voz disser "você é um lixo", você a corrige para "eu fiz algo de que não me orgulho", ou, muitas vezes, "eu não fiz nada, só existi, e mesmo assim me sinto errada". Trazer o foco do selfie de volta pro ato, ou perceber que não houve ato nenhum, só uma sensação antiga, tira a vergonha do trono. Porque ato tem conserto ou perdão. Existência não precisa de conserto nenhum. A pergunta deixa de ser como eu paro de ser um erro e vira como eu paro de acreditar que sou um. E tem uma armadilha que eu preciso te avisar, senão você desiste. Quando você começa a se mostrar um pouco, a falar do que sente, a aparecer, a tirar uma ponta da máscara, vai doer mais antes de doer menos. O corpo vai gritar perigo, eles vão ver, eles vão te rejeitar. Você vai querer correr de volta pro esconderijo. Esse pânico não é sinal de que você se expôs demais. É a vergonha antiga protestando contra ser desmentida. Ela prefere te manter escondida a arriscar descobrir que você é aceitável. Aguentar esse desconforto de ser vista, em pequenas doses e com gente segura, é o trabalho inteiro. Se você entendeu agora que o medo de se mostrar é a vergonha, e não a verdade, comenta com 4 palavras: eu não sou defeito. Escrever isso é um pequeno ato de tirar a máscara, na frente de gente que sente o mesmo. Então vamos ao como, em passos com chão.
Primeiro passo: separar quem você é do que você fez. Quando a voz disser sou burra, sou um fracasso, sou insuportável, pare e traduza. Isso é um julgamento do meu self inteiro, ou é sobre uma coisa específica que aconteceu? Quase sempre você vai ver que a vergonha inflou um detalhe até virar uma sentença sobre a sua pessoa toda. Desinflar isso, não sou um fracasso, falhei numa coisa, já devolve chão. Segundo passo, e é o que mais desarma a vergonha, falar sobre ela. A vergonha vive do segredo. Ela te convence de que, se você contar o que sente, a pessoa vai confirmar que você é horrível. Quase sempre acontece o contrário. Você fala, e a outra pessoa diz eu também sinto isso. Não precisa ser para todo mundo, seria imprudente. Precisa ser para uma pessoa segura, uma só. A vergonha raramente sobrevive a ser dita em voz alta e recebida com acolhimento. O que você esconde cresce no escuro. O que você mostra, no lugar certo, encolhe. Terceiro passo, e é o mais poderoso, a autocompaixão, que não é frescura, é técnica. Quando você errar, quando a vergonha atacar, experimenta se tratar como trataria uma amiga querida na mesma situação. Você não diria para ela, você é um lixo, era de se esperar. Você diria, foi difícil, qualquer um tropeçaria, isso não te define. Isso tem base. A autocompaixão está associada a menos vergonha, menos ansiedade e mais resiliência. Não é se passar a mão na cabeça. É parar de ser, para você mesma, a pessoa mais cruel da sua vida. A vergonha é uma voz interna hostil, e você pode, com prática, trocar o tom dessa voz. Quarto passo: se deixar ver, em doses pequenas e seguras. Você não vai se escancarar para o mundo amanhã. Vai tirar uma ponta da máscara com uma pessoa de confiança, dizer uma opinião de verdade, mostrar um trabalho, admitir uma dificuldade, aceitar um elogio sem se diminuir. Cada vez que você se mostra um pouco e não é rejeitada, e quase sempre você não é, o seu cérebro recebe uma prova nova que contradiz a mentira antiga. É assim que a vergonha se dissolve, não com um discurso, mas com experiências repetidas de ser vista e aceita mesmo assim. Quinto passo: o que amarra tudo, paciência com a voz que não some de uma vez. A voz da vergonha foi construída ao longo de anos. Ela não vai calar num dia. Vai voltar, principalmente quando você errar ou se expor. E aqui é onde a maioria desiste, achando que, se a voz voltou, nada mudou. Mudou. O objetivo não é nunca mais ouvir a voz. É parar de obedecer a ela. É ouvi-la dizer você é um erro e responder, por dentro, obrigada, mas isso é uma cicatriz falando, não é a verdade, e não se esconder. Cada vez que você faz isso, a voz perde um pouco de autoridade. Se isso tocou num ponto que você vinha carregando calada, sela agora, não foge. Comenta com 5 palavras, eu confundi vergonha com timidez. É esse reconhecimento honesto que faz o clique, e, ao escrever, você já está fazendo o oposto de esconder. E salva esse vídeo. Guarda ele. Porque você vai querer revê-lo justamente naquele dia em que a vergonha gritar mais forte e você quase acreditar de novo que o problema é você. Guarda para esse dia. Aqui eu falo por imagem de novo. Você passou a vida achando que embaixo da máscara tinha um monstro. Por isso segurou a máscara com tanta força. Mas embaixo da máscara nunca teve um monstro. Teve uma pessoa que foi ensinada, cedo demais, a ter vergonha de existir. E essa pessoa não precisa de conserto. Precisa de permissão para aparecer. Você não é o defeito que a vergonha te vendeu. Você é alguém que aprendeu a se esconder para sobreviver, e que agora pode, devagar, reaprender a ser vista. E isso muda como você mede o seu progresso.
A pergunta não é se você virou extrovertida, desinibida, à vontade em qualquer lugar. Isso talvez nem seja você, e tudo bem. A pergunta é menor e mais honesta. Hoje, você deixou alguém ver um pedacinho verdadeiro de você que antes esconderia? Disse uma opinião? Mostrou uma dor? Aceitou um elogio? É assim que se sai da vergonha. Não virando outra pessoa, mais barulhenta, mas deixando a pessoa que você já é ser vista, um pedaço de cada vez. E aí a gente volta para onde começou. Você achava que era timidez, um jeito quieto de ser. Agora você sabe, por trás de boa parte desse encolhimento havia vergonha, não do que você fez, mas do que te ensinaram, cedo, a acreditar que você era. Uma mentira antiga, instalada por fora, que você tomou como fato interno. A diferença entre continuar escondida ou voltar a aparecer não está em virar outra pessoa. Está em separar o que você é da mentira que te contaram, e deixar, hoje, uma pessoa segura ver um pouco do rosto que sempre esteve embaixo da máscara. Você não é o seu erro. Você não é o seu defeito imaginado. Você é alguém que mereceu ser visto o tempo todo, e ainda merece. Não precisa se transformar. Precisa se permitir ser vista, um pouco, hoje. Toda vez que você mostra um pedaço verdadeiro em vez de se esconder, você desmente a vergonha em vez de obedecê-la. A única pergunta honesta é: para quem você vai deixar ver um pouco mais de você, a partir de hoje? E se você quer transformar isso num plano concreto, em vez de uma boa intenção que passa até o fim de semana, eu preparei um material que vai além deste vídeo. É um e-book com um método completo. Como distinguir vergonha de culpa no momento em que dói, como traduzir a vergonha de volta para algo com saída, o protocolo de autocompaixão, o passo a passo de se deixar ver em doses seguras, e um plano de 21 dias para sair do esconderijo, com as referências e o nível de evidência de cada ideia, separando ciência de metáfora. E antes de você sair, 2 pedidos pequenos e honestos. Primeiro, se você ainda não salvou esse vídeo, salva agora, pro dia em que a vergonha voltar a gritar. Segundo, comenta uma palavra só, uma coisa verdadeira sua que você vai deixar alguém ver esta semana. Uma palavra. Ela é o seu selo, e o seu primeiro passo para fora do esconderijo. Volta aqui daqui a 30 dias para lembrar que decidiu aparecer.